Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Joito, hoje é vigília, você pode ficar aí nos teclados aí. Hoje vai tirar o couro de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Amém. Amém? Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém. Pai Santo, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Como sempre, Pai, nós dizemos: nós não somos nada sem o teu Espírito, sem a presença do Senhor. E que nesse momento, Deus amado, o Senhor tenha a liberdade de ministrar nos nossos corações através desta palavra. Esconda-me atrás da tua cruz, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, para que nós venhamos ministrar aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações dessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar. Quando Jesus estava no monte pregando essa palavra, né? Interessante que nós gostamos de ouvir mensagens, né? Pregações. Esta aqui é uma pregação de Jesus no monte. Essa é uma pregação de Jesus no monte. E aqui ele estava pregando para o seu povo, e ele estava usando uma linguagem que o povo da época entendia muito bem, talvez melhor do que nós, quando ele fala assim: vocês são o sal da terra. Porque naquela época o sal era um item muito valioso, porque não existia geladeira naquela época. Então o sal era muito usado para a conserva dos alimentos, principalmente de carne, não só para temperar, mas também principalmente para conservar os alimentos. O sal, ele tinha uma validade muito grande, e por isso Jesus usou essa figura de linguagem para que o povo pudesse entender o quão importante era eles realmente guardassem todos esses mandamentos, ou todas estas bem-aventuranças. Interessante que ele vem falando as bem-aventuranças, e quando chega no versículo 13, ele fala assim: vocês são o sal da terra. Se vocês cumprirem, se vocês seguirem esses ensinamentos, se vocês andar conforme estas bem-aventuranças, vocês serão o sal da terra. Vocês vão dar sabor, vocês vão realmente fazer a diferença. Algumas curiosidades do sal. O sal, ele realça o sabor, sim ou não? O sal realça o sabor. Ele evita a decomposição da carne. Então, quantos já viu carne de sol aí? Todo mundo, né? Então, você quer secar uma carne, você enche ela de sal para que ela não fique podre, mas ela seque e fique saborosa. Então o sal, além de dar sabor, o sal também, ele evita a decomposição. Então o sal, ele tem muitos benefícios, ele realça, e outra coisa interessante do sal,
ele não precisa de grandes quantidades, sim ou não? Quando nós vamos fazer lá uma panela de arroz, um pacote de arroz, o Justino sabe, um pacote de arroz, 5 quilos, o Justino usa lá uma conchinha de sal, uma colher de sal, 2 colheres de sal. Então, com pouco sal se tempera uma panela grande de arroz. Não precisa de grandes quantidades. Não se faz promoção de sal. Quem já viu promoção de sal no mercado? Fala para mim, quem já viu? Promoção de sal, leve 10 e paga 5. Não tem, porque o sal é baratinho. O sal às vezes é insignificante. Quando você vai no mercado, ele fica lá escondido, lá no cantinho. Ninguém dá muito valor para o sal. Mas nós não vivemos sem o sal. O sal faz toda a diferença na nossa cozinha. Está vendo a significância do sal? Então, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, está dizendo, olha, vocês são aqueles que vão dar sabor. Vocês são aqueles que vão testemunhar a minha vida para a terra. Todos aqueles que ouvirem de vocês, eles vão estar alimentando dessa palavra, vão estar sendo temperados dessa palavra, e também vão estar sendo protegidos por esta palavra. Então o sal tem muita diferença, ou melhor, tem muita importância nas nossas vidas. Não se faz promoção. Eu nunca vi promoção de sal. Se alguém viu, me fala e me corrige. Na realidade, todos procuram sal. Todos, praticamente 100% das pessoas usam sal para temperar os seus alimentos, né? Falando de sal como pessoas, é quem realmente atribui a Deus toda a glória, não precisando se expor. O sal é aquele que não quer aparecer. O sal é aquele que não é influenciado pelo mundo. O sal é aquele que fica lá no seu cantinho, reservado, e ele é usado na hora certa e no momento certo. Aleluia! Então vocês são o sal da terra. E como é que nós podemos ser o sal da terra, pastor? Seguindo os princípios que Jesus falou lá na montanha, as bem-aventuranças. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco sobre as bem-aventuranças. Como é ser um sal com um propósito? Diga assim, eu sou o sal da terra, mas um sal com um propósito. Nós temos um propósito, e o propósito, nós já falamos do sal, é temperar, dar sabor, é não deixar que apodreça, né? Não deixar que as pessoas se percam, não deixar que as pessoas se iludam com este mundo. Você é o sal, você vai trazer e vai fazer toda a diferença. No versículo 3 que nós lemos, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? Aqui não está falando de pobreza material, aqui não está falando de você ser pobre financeiramente, mas sim é você reconhecer espiritualmente que você é dependente de Deus. Você não é aquela pessoa exaltada, você não quer se aparecer, você fica quietinho, você é o sal, você não quer aparecer muito, você é pobre de espírito, você não quer glória para você, você quer atribuir toda a glória a Deus. Então, se nós somos realmente espiritualmente pobres, nós estamos agradando a Deus. Então, isto faz parte daqueles que seguem a Jesus Cristo. Ele não busca ser glorificado, mas reconhece que a glória e a honra é para o Senhor Jesus. É aquele que está sempre aprendendo, ouvindo a palavra e praticando a palavra, pois ele tem um coração maleável. Esse é um pobre de espírito, é aquele que ouve a palavra e guarda no seu coração. E tem aqueles, o que não é pobre de espírito, ele fica calculando, ele fica imaginando, não, mas esta palavra não devia ser assim, esta palavra não é para mim, não é para aquele irmão que não veio na igreja. Esse não é o pobre de espírito. Mas o pobre de espírito recebe a palavra que vem de Deus para você, ou para mim. O pobre de espírito é aquele que reconhece que Deus está no controle, Deus é soberano, e Ele está falando conosco, e nós estamos ouvindo Ele, e nós estamos guardando essa palavra, porque eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. É aquele que está sempre aprendendo. No Isaías capítulo 66, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: pergunta o Senhor, a este eu estimo. Quem que o Senhor estima? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra.
Esse que Deus quer, o humilde de espírito, que treme diante da palavra de Deus, que reconhece que Deus é soberano. Ele não se exalta, ele sempre fica num nível, como diz a palavra, ele sempre reconhece o próximo superior a ele nunca quer se aparecer, mas ele reconhece que Deus sim é aquele que tem que aparecer, é aquele que tem que brilhar, ele sim é a luz do mundo, aleluia. Salmo 34, versículo 18 também diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aqui a palavra contrito de espírito é alguém que reconhece a sua pequenez, que depende da graça de Deus. Contrito de espírito, humilde de espírito, bem parecido com aquele pobre de espírito. Então, bem-aventurado os pobres de espírito, aleluia, pois eles verão a Deus. O sal com propósito também precisa chorar em clamor e oração. Olha o que o texto diz, versículo 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando Jesus fala bem-aventurado, ele fala felizes são aqueles que choram. Mas chorar por quê, pastor? Por que eu tenho que chorar? Nós temos que chorar, irmãos, pelos nossos pecados. Nós temos que pedir perdão pelo Senhor, para o Senhor pelos nossos pecados, chorar diante de Deus. Bem-aventurados os que choram pelos pecados seus e pelo pecado dos seus amigos. Você já chorou pelos pecados dos seus amigos? Você já orou por aqueles que estão lá no mundo, perdido, precisando ouvir a palavra? Você já orou pela sua família? Você já orou pelo seu irmão? Já chorou por ele? Nós precisamos chorar por essas pessoas. Você chora em ver o sofrimento do outro, você não tendo condições de mudar a vida daquela pessoa, humanamente falando. Quando você vê alguém precisando, quando você anda pelas ruas da cidade, você vê os mendigos, você vê as prostitutas, você vê os andarilhos, e você já chorou por eles. Você já bateu os olhos e já imaginou: Senhor, tenha misericórdia desse servo, tenha misericórdia dessa criatura, porque ele também é a imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos chorar também por eles. Quem tem o Espírito de Deus, quem anda segundo a palavra de Deus, eles conseguem chorar, porque eles veem nessas pessoas a imagem e semelhança de Deus também. Eles estão ali por causa de uma consequência, talvez da droga, talvez da dificuldade, ou talvez porque nunca ouviu falar de Jesus. E nós que temos o Espírito, nós precisamos levar esta palavra, porque nós somos o sal da terra. O sal é aquele que dá sabor, o sal é aquele que realmente fala que Jesus é Senhor e Salvador, aleluia. Você já chorou? Muitas pessoas choram pela perseguição que muitos cristãos estão sofrendo pelo mundo. Você já chorou? Você consegue ter essa sensibilidade de chorar por aqueles que estão sendo perseguidos? Aqueles vídeos que às vezes aparecem lá no seu WhatsApp, das pessoas sendo perseguidas lá nos países onde os cristãos são perseguidos, as pessoas são mortas, são espancadas por amar Jesus. Será que você chora por aquilo? Você tem remorso? A Bíblia diz que aqueles que choram, eles serão consolados. Talvez você não chore por isso, mas você chora por outras coisas. Você chora porque não consegue adquirir alguma coisa, ou porque a vida que você está levando não é possível você alcançar um nível de vida que você quer. E às vezes você chora porque no mundo nós vivemos uma desigualdade. Sim, não? Nós vivemos uma desigualdade social, e às vezes nós vemos pessoas muito ricas e outras muito pobres, porque há uma desigualdade. Enquanto o pecado estiver sobre a terra, isso vai haver, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, estas coisas vão mudar, aleluia. As coisas vão ser diferentes, o Senhor vai restaurar a terra, o Senhor vai restaurar tudo, nós seremos transformados, aleluia. O mundo não será o mesmo quando Jesus estabelecer o seu reino. Mas hoje nós choramos, hoje nós desesperamos por ver estas coisas, mas Jesus diz: bem-aventurados sois vocês, porque um dia vocês vão ser consolados, aleluia. O verdadeiro sal com propósito chora. Mas tem algo interessante aqui na palavra, tem uma promessa. Qual é a promessa? Apocalipse capítulo 21 versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga comigo, aleluia.
Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jesus vai voltar, aleluia, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas Jesus está dizendo: olha, enquanto isso não acontecer, bem-aventurados serão vocês se chorarem, se desesperarem, porque, querido, ainda estamos no mundo, ainda estamos passando pelas dificuldades, mas um dia Jesus vai restaurar, aleluia. João capítulo 16, versículo 20 diz assim: olha, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. É andando e chorando, plantando a semente, mas você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Esta é a promessa. Enquanto nós estamos aqui plantando a semente, às vezes é com lágrimas, às vezes é com dor, mas um dia, aleluia, nós vamos colher os feixes, nós vamos ser restaurados, estabelecidos, aleluia. Mas antes nós temos que chorar, aleluia. Em terceiro lugar, o sal, com um propósito, está sempre buscando ser humilde. Diga comigo, humilde. Versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aleluia, humildes. O que é isso, hein? Humildade é uma atitude de coração e comportamento. É reconhecer suas limitações, não ser orgulhoso, não se achar superior aos outros, tratar todos com respeito e simplicidade, humildade. Em outras palavras, é você se colocar sempre abaixo, que Deus seja glorificado. O irmão sempre vai ser superior a você. Pastor, isso parece loucura. Não. O Espírito Santo é que nos capacita a viver isso. É o Espírito Santo que testifica em nós que nós somos filhos de Deus, e nós conseguimos fazer isto porque o Espírito Santo nos ajuda. Humildade, aleluia. A pessoa humilde não se exalta, ela aceita ser corrigida, ela valoriza o próximo sem colocar acima dele. O humilde reconhece que Deus tem o poder, aleluia, de rebater e de exaltar. Deus tem o poder de levar nós no fundo do poço e tirar nós do fundo do poço. O humilde reconhece que Deus trabalha sobre as circunstâncias da vida. O humilde reconhece que aquilo que ele está vivendo, independente se está agradando ou não, ele sabe, Deus está no controle, Deus vai resolver. Qualquer dia eu vou ver esta história mudar, porque você é humilde e reconhece que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. A humildade é reconhecer que Deus está acima, e Deus não erra, Deus não erra, Deus não muda, e Ele sempre faz para que eu e você sejamos abençoados ainda mais. Ele trata os filhos assim, Ele corrige os filhos às vezes, mas não endureça o seu coração. Seja humilde e reconheça que Ele está tratando dos detalhes, como aquela mensagem que nós pregamos há uns dias atrás. É Ele que está pegando o barro e moldando, e quando Ele vai moldar o barro, Ele tira as impurezas do barro para fazer o vaso, aleluia. E sempre tem alguma coisinha no barro para tirar. Você é o vaso na mão de Deus, então deixe Ele trabalhar o vaso, aleluia. A qualquer momento você vai se tornar um vaso precioso para a glória de Deus, mas seja humilde para reconhecer isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois eles verão a Deus. Servir a Jesus, esta é a mensagem de Jesus. Foi Jesus que pregou ela, foi Jesus que pregou lá na montanha para os seus discípulos, e hoje você está ouvindo o esboço de Jesus. Quer alguém melhor do que Jesus para falar conosco? Não foi nem eu que esbocei esta palavra, foi o próprio Cristo que falou para nós esta mensagem. É Ele que está dizendo: filho, se vocês querem agradar o Pai, faça isso
cumpre esses mandamentos, estas bem-aventuranças, e vocês verão as suas vidas prosperarem. Vocês verão vocês fazer diferença, ser o sal e a luz do mundo. Foi assim que ele completou esse texto. Vocês é o sal e a luz, mas para isso vocês têm que ver as bem-aventuranças que ele está nos orientando aqui nesta palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz assim: a recompensa do humilde e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Quais são a recompensa de ser humilde? Ah, pastor, ser humilde, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas vão me menosprezar. Não, eu gosto sempre de ter uma palavra firme. Não, irmão, seja humilde. Tem uma frase, não sei de qual é o pregador, mas eu já ouvi essa frase em algum lugar: pregue a palavra, se preciso for, use palavras. Quem já ouviu essa frase? Se o pastor Fabiano sabe de quem é, depois ele fala: pregue, se preciso use palavras. A humildade às vezes fale mais do que palavras. A humildade fale mais do que palavras. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4 diz assim: olha, ele disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Outra palavra de Jesus, a humildade. Diga assim: eu quero ser humilde. É sinal que nós não somos, né? Peguei vocês, né? Nós precisamos mudar. Eu também preciso. Às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós somos prepotentes, às vezes nós achamos que sabemos demais, mas se nós queremos agradar a Jesus, nós precisamos ser humildes. O sal com propósito busca constantemente a justiça de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça, o que nós mais vemos é injustiça, sim ou não? Quanta injustiça na sociedade, quanta injustiça no governo, quanta injustiça nós vemos. Aqueles que não se compactua com as injustiças impostas pelos homens, mas combate com fé contra o mal. Isto é ter fome e sede de justiça. É você ver a coisa errada acontecendo, um grupo fazendo aquilo que é errado, e você ser convidado para praticar aquela injustiça, e você fala: não vou, porque eu quero agradar a Jesus. Fome e sede de justiça. E aqueles que têm fome e sede de justiça no mundo injusto, às vezes nós vivemos contrariados, sim ou não? Porque nós vemos muita injustiça. Nós queremos resolver os problemas, nós queremos resolver o problema social de muitas pessoas. Eu queria ter muito dinheiro, já falei para os irmãos em umas mensagens, eu queria ter muito dinheiro para trazer esses mendigos tudo para um lugar e cuidar deles, mas eu não tenho condições financeiras. Mas um dia Jesus vai mudar essa história. No reino de Cristo será diferente. Hoje até parece que nós somos insubmissos, até parece que nós não corremos atrás, mas não é, querido, são as circunstâncias mesmos, são chamados. Tem pessoas que têm chamado para esse propósito, mas eu oro e peço: Senhor, acabe com essa pobreza, acabe com essas pessoas, ou melhor, com o sofrimento dessas pessoas. Nós precisamos mudar a história. Eu tenho fome e sede de justiça, ver as pessoas bem, não ver as pessoas sofrendo, mas um dia tudo isso vai passar. Aqueles que procuram ser justos em meio a um mar de injustiça. Você procura ser justo? Nós precisamos procurar ser justos. Aqueles que têm fome e sede de Deus, do conhecimento da sua palavra. Fome e sede de justiça. Onde está a justiça? Na palavra. Quem é a justiça? É Jesus. Quem é o justo? É Jesus. Fome e sede de justiça, fome e sede da palavra, fome e sede de ver as coisas tudo em ordem. Bem-aventurados são vocês, pois vocês serão satisfeitos. Um dia nós vamos ver isso mudar, mas hoje você tem que pensar assim, porque se você tem fome e sede de justiça, você não vai medir esforço para ajudar alguém. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
Salmo 119, versículo 142: a tua justiça é eterna e a tua lei é verdade. A justiça de Deus não falha, nós falhamos, nós não conseguimos resolver o problema de todos, mas Jesus vai mudar essa história. Salmo 11, versículo 7 diz assim: pois o Senhor é justo, diga assim, o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Aquele que tem fome e sede de justiça vão ver a face de Jesus. Aleluia. Bem-aventurados, felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. Aleluia. O salmo com propósito é misericordioso, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Está vendo por que Jesus falou que vocês são o sal da terra? O sal cumpre estes mandamentos, ou estas bem-aventuranças. Se nós somos misericordiosos, nós estamos sendo sal. Se eu tenho misericórdia, eu estou sendo sal, eu estou temperando, eu estou dando sabor, eu estou protegendo as pessoas. Aqueles que estendem a mão sem querer nada em troca, misericordiosos. Não aqueles que fazem pensando em ganhar em cima, não aqueles que praticam as boas obras pensando em ganhar mais em cima, mas os misericordiosos estendem a sua mão sem pedir nada em troca. Os misericordiosos. Será que nós somos misericordiosos? Será que nós temos sido misericordiosos? Será que nós temos praticado a nossa própria justiça? Aqueles que não julgam pela aparência, mas abençoa. Será que nós temos olhado para as pessoas e dito, não, esse não merece, esse aí não, eu abençoo aquele lá, mas esse aqui não abençoo? Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. Quem somos nós para julgar o irmão? Quem somos nós para dizer, esse não merece, aquele não merece? Todos nós merecemos, ou melhor, todos nós não merecemos, mas é a graça de Cristo, é ela que nos consola, é ela que traz para nós a esperança. Então nós precisamos ser misericordiosos, olhar para todos com o mesmo amor e dizer, Senhor, tenha compaixão de todos. Tenha compaixão do meu irmão que está lá na rua. Tenha compaixão daquele parente que só xinga, que só fala palavrão. Senhor, tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia daquele meu irmão que eu não suporto ficar perto dele porque só fala abobrinha. Tenha misericórdia dele, Senhor. A misericórdia tem que estar em nós. Não foi isso que Jesus fez quando ele veio? Jesus veio a essa terra, ele contrariou todos os saduceus e fariseus. Ele foi procurar os mais pobres, ele foi procurar os mendigos, os drogados naquela época, tinha os que tinham lepras, as pessoas desprezadas pela sociedade. Jesus estava lá estendendo as mãos e ajudando. Misericórdia estava em Jesus. Você tem sido misericordioso, sim ou não? Você tem sido misericordioso? Ah, meu irmão, aquele que estende a mão sem querer nada em troca, aquele que não julga pela aparência, aquele que exerce misericórdia entendendo como um princípio cristão, aquele que não fica só no campo do sentimento, mas ele age com misericórdia. Ser misericordiosos, nós precisamos ser misericordiosos. Mateus 5, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia. Então, se nós queremos a misericórdia do Pai, nós precisamos aprender a ter misericórdia. Colossenses capítulo 3, versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós precisamos disso tudo para nós agradar a Jesus e para nós sermos bem-aventurados. Não se assuste, porque talvez você está assustado com tanta coisa, mas nunca você estará sozinho. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Tudo isso aqui, essas bem-aventuranças, é impossível você fazê-la ou cumpri-la sozinho. Mas se você buscar no Senhor, você orar, você clamar ao Pai em oração, dizer, Senhor, me ajuda a eu viver a Tua palavra, Ele vai te ajudar, você vai conseguir. Não se desespere, Ele é um Deus que ama, Ele fala com você o que você tem que fazer, mas Ele também te ajuda a você fazer.
Ele explica como você tem que fazer, Ele direciona você, basta você amá-lo com todo o seu coração, e dizer: Pai, eu quero viver a Tua palavra, aleluia. Os salmos com propósito são puros de coração, salmos com propósito também são puros de coração. Versículo 8: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? Aqueles que são purificados em primeiro lugar pela palavra. Os puros é aqueles que são purificados pela palavra, aqueles que deixam que sejam removidas as impurezas do seu coração, as impurezas da mente, através da purificação da palavra. Puro de coração, ele é sensível ao Espírito. Para ter um coração puro, precisamos passar pelo fogo purificador do Espírito Santo. Então, quer ter o seu coração puro? Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, deixe a chama do Espírito queimar todas as impurezas do seu coração, e assim você se tornará um homem puro. Tudo aquilo que realmente desagrada a Deus vai ser queimado, vai ser extirpado do seu coração, e o seu coração se tornará puro. Toda pureza vem de Cristo. Nada que nós fazemos pode fazer o nosso coração puro. Nenhuma boa obra que você faz pode torná-lo puro. Nenhum ministério que você cuida na igreja pode tornar seu coração puro. O que torna o seu coração puro é a palavra, é o Espírito Santo, é o temor à sua palavra, é a busca constante, é o enchimento do Espírito Santo. É isso que torna o seu coração puro, sensível à voz do Espírito Santo, puro de coração. Salmo 24, versículo 3 e 4 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O Senhor procura homens e mulheres de coração puro, esses entrarão no céu. Tem as mãos limpas e o coração puro, aleluia. Salmo 51, versículo 10: cria em mim, Senhor, um coração puro. O salmista, quando ele viu o seu pecado, quando ele viu o tamanho do seu pecado, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável ou estável. Só Deus pode fazer isso no seu coração. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode mudar as circunstâncias. O salmo com propósito. Como está meu tempo aí, gente? O salmo com propósito. Alguém levanta uma plaquinha aí, igual no encontro, que é mais fácil. Falta 20 ainda? Falta 10? Senhor, para que é relógio, em nome de Jesus. O salmo com propósito não cria confusão. Diga assim: não cria confusão. O salmo com propósito não cria confusão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Está acontecendo uma briga, você vai lá, pacifica. Está pegando fogo, vai jogar gasolina? Não, joga água, apaga o fogo. Você é pacificador. O Espírito Santo te ajuda. O que gera o conflito no coração do homem, às vezes, é a ganância, é a soberba, é querer ser maior. Nós devemos ser o oposto disso. O que gera intriga, o que gera confusão é isso, é o desejo de ser maior que o outro. Aqueles que não espalham contenda, fofoca ou discórdia. Você quer ser um homem pacificador? Seja um homem que não espalha contenda, não espalha fofoca. Somente em nossas ações de paz e amor vamos ser chamados filhos de Deus. Observe que o texto diz: os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Para eu ser chamado de ser filho de Deus, eu preciso ser um pacificador. Quem tem o Espírito Santo é um pacificador, porque quem tem o Espírito Santo tem Jesus no coração. E Jesus veio aqui para causar contenda? Não, Jesus veio para trazer paz, para trazer harmonia, aleluia. Somente com as nossas ações de paz e amor. Os corações que estão em harmonia com Deus partilham da paz do céu. Se você está em harmonia com o Espírito, se você está vivendo a palavra, você não tem palavra de discórdia,
da sua boca só saem palavras de bênção. Você só abençoa as pessoas, porque você está cheio daquilo que pode abençoar. Mas se você está cheio de rancor, você está cheio de raiva, querido, você não tem palavras que agradam a ninguém. Mas por isso que nós precisamos buscar em Deus. Essa paz vem em Cristo. Eu dou a minha paz, não vos a dou como o mundo dá. Jesus disse, a paz dele muda o ambiente, como nós pregamos aqui ontem. A presença de Cristo muda as circunstâncias, mas esta paz só vem dele. Aleluia. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz assim: como são belos montes, os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz. Como são belos. Você proclama a paz? Como são belos seus pés. Deus olha do céu abaixo e fala: lá tem um filho meu. Como são belos os pés dele. Ele está andando, onde ele vai, ele leva paz, ele leva amor, ele não leva contenda, ele não leva discórdia, ele é um pacificador. Aleluia, aleluia. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É preciso, para nós vivermos um avivamento, vivermos essas bem-aventuranças de Jesus. Não dá tempo para nós falar de tudo. Não dá tempo para nós falar do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem. Quanta coisa Jesus está dizendo: bem-aventurados. Pega esse texto na sua casa e leia com muita atenção. Se você viver essas bem-aventuranças, você estará agradando a Jesus. Você vai estar realmente cumprindo aquilo que Ele quer que nós façamos. Jesus, Ele pregou isso aqui para mim e para você. Bem-aventurados são vocês que preguem o meu evangelho. Bem-aventurados são vocês que são pacificadores. Bem-aventurados são vocês que são misericordiosos, que são humildes de espírito. Nós precisamos levar esta verdade para todos aqueles que nós encontrarmos. Pastor, às vezes eu fico irado, também fico. Irá, a Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. Às vezes você ira sim, normal, mas não peque. Não transmita a sua ira em palavras, retrai ela. Às vezes alguém te ofende, retrai. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Amém? É isso que Jesus quer que nós façamos. Se nós queremos sentir o Espírito Santo, nós temos que viver estas verdades no nosso coração. Jesus, ao dizer: vós sois o sal da terra, Jesus queria mostrar aos seus discípulos, e por extensão, todos que o seguem, têm um papel essencial no mundo: dar sabor, perseverar e testemunhar. É isso que Jesus está dizendo. Tenha sabor, dê sabor, cumpre estas palavras, dá sabor assim como o sal dá sabor, preservar, aleluia, como o sal preserva, testemunhar, assim como o sal também dá sabor, e acaba testemunhando, acaba revelando o sabor daquele alimento. Você também revela Jesus para as pessoas. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, quero orar com você. Como eu disse aqui na palavra, não se assuste. Talvez você deve pensar: mas é muita coisa, eu não consigo viver essas bem-aventuranças. Você consegue. Diga assim: eu consigo, porque o Espírito Santo me ajuda. Aleluia. Eu consigo. Diga: eu consigo, porque o Espírito Santo vai me ajudar. Aleluia. Eu preciso ser, diga: eu preciso ser o sal dessa terra. Eu preciso dar sabor, eu preciso trazer a paz sobre aqueles que estão em desespero. Você foi escolhido para isso, Deus te chamou para isso, Deus nos chamou para viver esta palavra. Essas bem-aventuranças é para mim e para você. Aleluia. Tem alguém lá na sua casa que precisa ouvir: ei, Jesus, Ele é o pacificador, e eu trago para você a paz de Cristo.
Cristo. Diga para ele: não se preocupe, Deus está abrindo uma porta, Deus está resolvendo aquele problema na justiça. Você veio para trazer esperança. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a verdade no nosso coração. Então, meu amado irmão, não diga que não pode, porque você pode, porque Cristo está com você, o Espírito Santo está com você. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza, se nós colocarmos essas palavras no nosso coração e buscar do Espírito, querido, o meio pelo qual nós fazermos e praticarmos estas bem-aventuranças, a sua vida vai mudar. Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua família, porque esta mensagem foi o próprio Jesus que falou, que ditou, que escreveu, melhor, que falou para os seus discípulos. E aqui está escrito as bem-aventuranças. Se você quer ver a Deus, se você quer agradar a Deus, aqui estão as bem-aventuranças: misericordiosos, pacificadores, sede e fome de justiça. E eu não dou conta de falar tudo de cor, mas você lê em casa, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus, se você cumprir esta palavra, se você buscar por onde viver esta palavra. Eu digo mais uma vez, sozinho você não consegue, mas o Espírito Santo nunca te abandonou e jamais vai te abandonar, porque essa foi a promessa de Jesus: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. E o Espírito de Jesus está aqui, aleluia. Ele está testificando no seu coração que tudo é possível aquele que crê. É possível sim vivermos esta palavra, é possível sim ajudar as pessoas, é possível sim, aleluia, ter sede e fome de justiça. Porque eu tenho fome e sede de justiça. Como eu quero viver a eternidade. Como eu queria que tudo fosse diferente. Como eu queria que as trevas não existissem mais. Como eu queria que o pecado não existisse mais. Como eu queria que as tentações não existissem mais. Mas Jesus disse: ei, seja bem-aventurado, aleluia, aleluia, tenha sede, porque um dia vai acontecer. Um dia nós vamos gozar desta paz. Um dia nós vamos nos alegrar com Jesus, aleluia, nas mansões celestiais. Enquanto isso, aqui nós estamos adorando a Ele. Está apenas começando a vigília. Está apenas começando. Eu quero dizer uma coisa para você: abre o seu coração, mas abre mesmo. Desamarra, destrava. Não deixe que nada atrapalhe. Foque naquilo que Deus está falando. Enche-se, aleluia, se despe de toda a armadura que está atrapalhando, para que você seja cheio do Espírito Santo, e você sai daqui batizado com o Espírito Santo, renovado no dom de língua, renovado na santidade, em nome do Senhor Jesus. Tudo depende de nós, tudo depende do seu esforço, do seu comportamento, da sua visão, a maneira como você vê, a maneira como você absorve, aleluia.